É bom cantar louvores ao nosso Deus. E realmente, cada um de nós já tem um tempo na presença de Deus e entende quão bom é louvar a Deus. Para hoje a gente não veio de manhã e eu não vim na sexta-feira. E quão bom que estava, a paz que chega e cobre você que você está louvando. Então, o nosso Deus é muito bom. Como esse salmo fala, eu creio que cada um de nós também sinta a mesma coisa, que Ele é poderoso, é Ele que faz a diferença nas nossas vidas, é Ele que nos traz aqui, que coloca comida nas nossas mesas, que coloca gasolina nos nossos carros, tudo é Ele. Ele tem poder e Ele realmente sustenta a nossa casa e as nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, louvando o Teu nome, Senhor, agradecendo, Senhor, por tudo que Você fez nas nossas vidas, ó Deus, por tudo que Você é para nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter enviado o Seu Filho, Senhor, Senhor, para tomar o nosso lugar, Senhor, era para ser na cruz, Senhor, Você mandou o Seu Filho, Senhor, e nós somos gratas, Senhor, muito gratas, Senhor. Obrigada, Senhor, por Teu amor, Senhor, por Teu perdão e todas as Suas misericórdias, Senhor. Obrigada, Senhor, por Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, usa o Seu Filho, Senhor, nessa noite, ó Deus, para pregar a Tua palavra, Senhor, para tocar os nossos corações, ó Deus. Que nós, Senhor, nesse momento, Senhor, pode abrir nossas mentes, os nossos corações. Senhor, leva tudo, Senhor, que nos incomoda, Senhor, nesta noite, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor, tudo, Senhor, minha vida, Senhor, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Senhor, abençoa Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Neste momento eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você tem muita fé. Aleluias. Glória a Deus. Você tem muita fé. Sair nesse frio, congelado lá fora, e você está aqui na casa do Senhor, tem que ter fé. E é sobre a fé que nós vamos estar ministrando nesta noite. É o que Deus colocou no coração para estar falando com a igreja nesta noite sobre fé. E quando fala sobre fé, a gente logo lembra da galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. E eu gostaria de ler um versículo aqui no capítulo 11, verso 6, um versículo bem conhecido. Hebreus capítulo 11, onde se encontra a galeria dos heróis da fé, homens que viveram pela fé, homens que fizeram coisas grandes, maravilhosas, pela fé que eles tiveram num Deus Todo-Poderoso, homens que agradaram a Deus, e assim também estamos nós. Hoje nós estamos aqui buscando agradar ao Senhor. A história deles está registrada para nós nos elevar mais a Deus, nos dar, alimentar mais a nossa fé, para nós crermos mais no Deus Todo-Poderoso. Mas hoje é nós que estamos escrevendo esta história, vivendo pela fé. E no capítulo 11, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem veio buscar a Deus aqui nesta noite? Então você tenha a certeza que Deus ele é galardoador, que Deus ele é aquele que presenteia, que Deus é aquele que nos abençoa mediante a nossa busca da presença dEle. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor da glória,
te louvando, te exaltando juntamente com a tua igreja, Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Ó Deus, que possa subir como cheiro suave, Senhor. Ó Deus, os nossos cânticos a Ti, a nossa gratidão ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, o nosso reconhecimento, Senhor, que sem Ti nada somos, que sem Ti nada podemos fazer, que sem Ti, Senhor, ó Pai, ó Deus, nós estamos perdidos. Ó Deus, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, ó Pai, é para a honra e para a glória do Senhor, é dádiva do Senhor para nossas vidas. Ó Deus, só de estarmos de pé, ó Deus, só de estarmos aqui respirando é uma dádiva do Senhor, é a bênção do Senhor nas nossas vidas. E como é bom, Senhor, quando nós reconhecemos isso, ó Deus, em tudo, Senhor, nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, nos livra, Senhor, de sermos ingratos, nos livra, Senhor, ó Pai, de vivermos, ó Pai, neste mundo de não crer na Tua pessoa, não crer no Teu poder, não crer na Tua palavra. Livra-nos, ó Pai, deste mal. No nome de Jesus Cristo eu te peço, te oro e te agradeço nesta noite, juntamente com a Tua igreja. Amém. Glória a Deus. Podem vos assentar, amados irmãos. Nós lemos aqui no capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tem que ser com esse intuito de agradar a Deus. Quando nós saímos da nossa casa para a casa do Senhor, nós temos que ter a convicção: eu estou indo adorar a Deus, eu estou indo e eu tenho a certeza que Deus se agrada do meu sacrifício, mesmo eu cansado, mesmo eu às vezes doente, mesmo eu que às vezes não tenho desejo de ir, mas quando eu vou, eu estou agradando a Deus. Eu tenho que ter esta convicção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, amados irmãos, e realizamos tem que ser pela fé. Pela fé que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Nós sabemos que no mundo existe barreiras, no mundo existe obstáculos, no mundo existe dificuldades que tentam nos impedir de chegar na casa do Senhor, de adorar a Deus, de buscar a presença do Senhor. No mundo, amados irmãos, está cheio de armadilha, neste mundo que está minado. Aonde nós pisamos, aonde nós passamos, nós sabemos que o inimigo tenta nos destruir, o inimigo tenta nos derrubar, tenta nos impedir de chegar. Quantas vezes nós chegamos na hora de ir para o culto e estamos cansados, estamos desanimados, não queremos às vezes ir? Isso aí são obstáculos, isso aí são dificuldades que nós temos que romper pela fé. Nós temos que vencer para estarmos na presença do Senhor. Nós temos que nos esforçar. Nós não vamos entrar no reino de Deus, nós não vamos tomar posse do reino de Deus assim de mão beijada, assim de braços cruzados, sem fazer nada. A Bíblia diz que o reino de Deus se toma à força. Nós temos que nos esforçar para alcançar as promessas de Deus. Nós temos que também fazer a nossa parte. Deus já deu a fé. Deus já depositou a sua fé dentro do nosso coração. Quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos pela fé. Deus fez a parte dele. Agora cabe a cada um de nós a botar esta fé em ação. Uma coisa é dizer eu tenho fé. Até o ímpio diz lá fora que tem fé. Até o bêbado, conversa com o bêbado. Ele está lá ébrio, ele está lá caindo, babando e está dizendo eu tenho fé em Deus. Uma coisa é dizer, uma coisa é falar e outra coisa é viver pela fé. Uma coisa é dizer eu tenho fé demais. Tem gente que tem essa frase, eu tenho fé demais, eu creio demais. Glória a Deus. Mediante a nossa busca, mediante, amados irmãos, ao ouvir a palavra de Deus, a nossa fé vai aumentar. E é justamente sobre isso. Qual o tamanho da sua fé? É o título desta mensagem. Se nós fôssemos medir o tamanho da nossa fé, que tamanho de fé você teria agora? Eu creio que a sua fé é grande. Como eu disse aqui
no começo da mensagem. Eu creio que a sua fé é grande, porque para vencer os obstáculos, amados, para sair de casa, para colocar roupa, sair nesse frio, talvez trabalhou, talvez rapou neve, talvez bateu o pá, está cansado, os braços estão queimando. Mas você saiu de casa, nós saímos de casa, nós vencemos e nós viemos pela fé. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Amados, os apóstolos fizeram um pedido. E o pedido que eles fizeram, nós também vamos pedir ao Senhor nesta noite. Porque eu vejo, amados irmãos, que a fé, ela pode aumentar, como ela também pode diminuir. Ela vai aumentar mediante a nossa busca. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate, abrir-se-vos-á, diz a palavra de Deus. Então a nossa fé, ela pode aumentar mediante a nossa busca. Deus se agrada daqueles que o buscam. Deus se agrada e Deus é galardoador daqueles que o buscam, a sua presença. Ou seja, se nós buscamos, a nossa fé vai aumentar. Uma coisa é dizer, Deus proverá. Outra coisa é viver a provisão de Deus. Uma coisa é dizer, não, irmão, Deus vai prover. Outra coisa é quando nós passamos pela prova e nós vemos a provisão de Deus na nossa vida e nós podemos dizer com testemunho, olha, eu passei e eu vi a mão de Deus. Deus me sustentou, Deus me alimentou, Deus não deixou faltar, Deus tem compromisso com as nossas necessidades. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Uma coisa é falar uma frase, recitar um versículo, Deus proverá. Que lindo, que linda frase. Outra coisa é quando nós passamos na prova e vemos a provisão de Deus. Nós quando pregamos, nós pregamos com convicção no Deus que nós servimos. Nós temos fé que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para reverter o quadro. Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer como Ele fez com Jó. Aquele homem que tinha muito, perdeu tudo, mas ele veio se tornar mais rico, o dobro do que ele tinha. Olha como que o quadro dele mudou. Mediante a nossa fé, mediante a nossa busca. A sua esposa disse, abandona Deus. Você ainda mantém a sua integridade, abandona esse Deus e morre. O que ele respondeu para ela? Mulher, como fala uma louca, assim fala tu. Recebeste o bem de Deus com prazer e agora nós não vamos receber essa prova? Nós não vamos passar por essa prova? E ali nós vemos, amados irmãos, aquele homem louvando a Deus naquele momento pior da sua vida. Perdeu tudo. Perdeu as amizades, perdeu família, perdeu os filhos, perdeu ali sua casa. Aquele homem foi parar no meio da cinza, rapando ali com caco, para poder se coçar. Não tinha nada, não tinha ninguém. Aquele homem naquele sofrimento, mas ali ele estava. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. E o que ele experimentou no final? O seu Redentor se levantando ao seu favor. Talvez você está passando por prova. Não sei. Nós todos passamos. Mas uma coisa é quando nós passamos e nós vemos a mão de Deus. É só Deus. Amém. É só a mão de Deus. Isso é um milagre. Porque isso não vem da minha força, isso não vem de nós. Isso vem de Deus. Aí quando nós pregamos, nós podemos pregar com convicção que aquilo que Deus fez para mim, aquilo que Deus fez por mim, Ele é poderoso para fazer por você. Ele é tremendo e poderoso. E os discípulos fizeram um pedido. Versículo 5 do capítulo 17 do Evangelho de Lucas diz:
Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E é interessante, amados irmãos, que eles se entenderam, nesse pedido que eles fizeram, que eles não tinham fé suficiente. Eles reconheceram que ainda podia aumentar muito mais a sua fé. E eles fizeram o pedido certo para a pessoa certa. Porque lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que Jesus Cristo, Ele é o quê? O autor e consumador da nossa fé. Se Ele é o autor e consumador, Ele tem poder para dar fé. E os discípulos entenderam isso e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. E é o pedido que eu quero pedir para o Senhor hoje, para a minha vida. Para começar o ano de 2014, amados irmãos, com fé. Começar o ano com fé, não é de pé direito, não. É com fé, no poder de Deus, na glória de Deus, no derramado do Espírito Santo. Com fé, amados irmãos, na salvação de alma. Com fé, de ver a glória de Deus. Aumenta, Senhor, a minha fé. Porque se nós olharmos com os olhos humanos, a gente fala: Senhor, não tem jeito. Senhor, nós não vamos sair do lugar. Porque os nossos olhos, ele é limitado. Nós vemos, amados irmãos, o meu olho aqui só vai até naquela parede. Mas quando Deus olha diferente. Deus não olha como eu olho. Deus não vê como eu vejo. E é interessante que, como nós vamos ver aqui agora, a visão de Jesus sobre a fé. Versículo 7, versículos 6. Respondeu o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga daqui e planta-te no mar, e ela lhe obedecerá. Presta bem atenção. Como eu disse, a nossa visão sobre fé, sobre as coisas, são limitadas. Mas quando Jesus olha, ele vê as coisas diferentes. Os discípulos a pé de Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus de repente olha para eles e usa como que algo assim, uma parábola, uma forma que Jesus usou para falar, comunicar sobre a fé. E é interessante que ele usou uma semente. Algo pequeno, que era a menor das sementes. Existe aqui um equívoco que muita gente prega sobre esse texto. E ele fala assim: se eu tiver um pouquinho de fé como a semente. Mas Jesus não falou aqui que é para ter um pouquinho de fé. Jesus aqui, ele, pelo contrário, a interpretação desse texto é sobre ter muita fé. Jesus não quis dizer que os discípulos tinham que ter pouca fé. Porque Jesus não falou do tamanho de uma semente. Jesus não usou aqui a metragem, a matemática. Jesus comparou a fé como a semente. É diferente. Jesus não disse aqui, nesse texto aqui, se tiverdes fé do tamanho. Aí Jesus estava usando matemática, usando uma metragem. Mas Jesus não falou do tamanho, Jesus falou como, usando aqui uma figura. Aonde muita gente interpreta esse texto: não, se eu tiver uma fezinha pequenininha, lá no mundo, quando a pessoa vai jogar, eu vou ali fazer uma fezinha. Não é assim? Vou ali fazer uma fezinha. Mas Jesus não mandou a gente ter fezinha. Jesus mandou a gente ter muita fé. E como eu disse aqui, Jesus vê as coisas diferentes do que a gente vê. A nossa fé, hoje ela pode estar pequena. Mas se nós buscarmos o Senhor, a nossa fé pode crescer. A nossa fé vai aumentar. E é justamente o que Jesus aqui quis comparar: o grão de mostarda. Que
Que comparação nós podemos ter, amados irmãos? Ver aqui, entender um pouco, buscar um pouco mais de entendimento sobre o grão de mostarda. Por que que Jesus comparou o grão de mostarda com a fé? Porque o grão de mostarda, amados irmãos, apesar de ser uma semente muito pequena, talvez aos nossos olhos, se nós pegássemos agora uma semente de grão de mostarda, o que nós iríamos fazer com ela? Nada. Ela não dá para comer. Se nós juntássemos muita semente de grão de mostarda, o que nós iríamos fazer? Nada. Não dá para fazer um cozido, de tão pequena que ela é. Mas o que Jesus olhou foi diferente. Por quê? E é justamente o que nós vamos estar agora tentando entender um pouco sobre o grão de mostarda. Quando você olha para um grão de mostarda, você não vê nada. Mas quando Jesus olha para aquele grão de mostarda, você sabe o que Jesus vê? Jesus vê vida. Se eu pegar um grão de mostarda, talvez eu jogue fora. Insignificante para mim. Mas quando Jesus ele comparou a fé como um grão de mostarda, não como tamanho, mas como um grão de mostarda, Jesus estava falando, mostrando que um grão de mostarda, para muitos é insignificante, mas ele contém vida. Por quê? Porque, amados irmãos, se o grão de mostarda for plantado, ele vai gerar o quê? Vida. A mesma coisa aconteceu quando eu fui plantado lá na Bela da minha mãe. Quando você foi, plantado lá dentro. Nós viemos de uma sementinha. Naquele ajuntamento, nasceu você. Nasceu eu. Aquela sementinha, a mulher estava naquele período da ovulação. Aquela sementinha penetrou ali, fecundou, e ali nasceu um homem bonito, né? Quem toma posse é uma mulher bonita, né? Toma posse, porque o crente ele é bonito. Não pode chamar o crente feio, não. Quem tem Deus na vida, amados, pode ser desdentado, pode ser cabelo todo arrepiado, mas ele é bonito. Nasceu você. Diz um pastor que ele estava evangelizando a empregada da casa e ela era daquela cor bem assim, queimadinha, né? Para falar escura mesmo. E ela era revoltada da vida. E ele começou a pregar para ela. E ela, não, Deus não me ama, Deus não... Aí ela olhou, ele pregando e falando com ela, ela disse, olha para mim, eu sou muito feia, olha a minha cor, olha o meu cabelo. E aquele pastor começou a ministrar, falar que ela era bonita aos olhos do Senhor, que não importava o que as pessoas julgassem ou falassem. E aquela jovem se converteu. E foi para a igreja, e foi batizada, e se tornou uma missionária. E sabe para onde ela foi trabalhar, irmãos? Lá na África. Aí quando ela encontra com o pastor, ela fala assim, pastor, hoje eu entendo o porquê que Deus me fez dessa cor e com esse cabelo. Olha onde eu estou trabalhando, né? Lá ela se mistura como africana também. E lá ela prega, fala do amor de Deus. Ninguém tem preconceito com ela. Lá ela tem liberdade para pregar a palavra, andar. Ninguém fica lá, ó o branco, ó o branco, ó o branco. Vamos cobrar dele mais caro. Não, onde ela chega como uma africana. Então tudo Deus tem um propósito. Quando Deus olha, Deus vê vida. A nossa fé, ela tem que ser viva e ativa. É por isso que Tiago fala sobre a fé morta. Porque a fé tem que ser viva. E a semente, quando Jesus olhava para aquela semente, aquele grão de mostarda,
Jesus via a capacidade daquele grão se tornar uma árvore. Na verdade, Jesus não olhava e via um grão. Jesus já via uma árvore formada. Talvez, amados irmãos, a nossa fé hoje e não está tão grande. Mas se ela está viva, ela vai crescer. Se ela está ativa, ela vai aumentar. Ela não pode estar desligada, morta. Porque uma fé morta, amados irmãos, nos leva para o buraco. Nos leva, amados irmãos, a secar. Porque a árvore só vai dar fruto quando ela estiver viva. Jesus olhava para aquela árvore e ele já via vida. Aquele grão de mostarda, Jesus já via aquilo ali como algo, como diz lá em João capítulo 12. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo. Evangelho de João capítulo 12, versículo 24. Olha o que Jesus fala. Na verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Aparentemente, quando nós plantamos uma semente, nós enterramos ela. Aparentemente, aos nossos olhos, ela morreu. Ela desapareceu. E é justamente nesse processo, quando ela morre, que ela torna da vida. A mesma coisa acontece com a gente. Quando nós morremos o velho homem, quando nós enterramos o velho homem, quando nós nascemos de novo, um novo homem, uma nova mulher nasce e passa agora a ter vida e vida com abundância na presença do Senhor. Então o que Jesus via na semente, no grão de mostarda, Jesus via vida. E ele comparou a fé viva. Se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai dizer para essa árvore, lança-te daqui e planta-te no mar, e ela vai obedecer. Amados irmãos, fisicamente talvez isso nunca vai acontecer, mas o que Jesus estava falando é coisas muito mais além do que a gente pensa. Quantas vezes, amados irmãos, tem empecilhos, quantas vezes tem barreiras, quantas vezes tem dificuldade na nossa frente. E nós precisamos de vencer. E para vencer, nós precisamos ter o quê? Outra coisa que Jesus via também. Jesus via o poder. Amém, amados? A semente, ela tem o poder. Poder de quê? Ela pode ser pequena, mas se ela for lançada, se ela morrer, ela desapareceu, ela vai ter o poder de quê? De romper. Se ela não morrer, ela não rompe. Assim também é a nossa vida. Se nós não fizermos morrer o velho homem, nós não vamos ter uma vida vitoriosa, uma vida vencedora. E para nós fazermos morrer este velho homem, para nós enterrarmos este velho homem, amados, é só pela fé. Vencer este velho homem. Alimentar o espírito, alimentar o novo homem. Então quando Jesus olhava para aquela semente, ele via poder. Poder daquela semente germinar. E é interessante que quando os discípulos, no capítulo 9 de Marcos, a Bíblia conta uma história que os discípulos, eles estavam ali com Jesus. E eles estavam ali ajudando, auxiliando Jesus. E eu creio que os discípulos já tinham coisas que eles faziam, que eles eram usados. Que as pessoas ali não precisavam às vezes nem chegar perto de Jesus, já chegava perto dos discípulos, olha por mim. E a Bíblia diz que Jesus deu a eles poder, deu a eles autoridade. Jesus tinha soprado sobre eles e eles tinham recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo, o poder de Deus já estava sobre a vida deles. Lá no capítulo 9, vamos aqui para esse texto. Do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9.
Versículo 17. Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Aonde quer que lhe apanha, lança-te por terra, e ele espuma, arranja os dentes, e vai secando. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. Ou seja, ele chegou até perto de Pedro, quem sabe, João, os outros apóstolos, e ele chegou e falou assim: olha, eu trouxe o meu filho aqui, ora por ele. Ele é possesso de demônio. E possivelmente os discípulos achou, então tá bom, deixa nós orarmos aqui por ele. Mas a verdade é, amados irmãos, que eles ainda não tinham aquela autoridade para expulsar aquele demônio. E Deus também queria ensinar algo mais para esse pai. E hoje também para nós. Ele chega agora e fala assim: mestre, olha, eu cheguei até os seus discípulos, eu pedi eles para orar, mas eles, infelizmente, não puderam. O negócio é feio. A situação do meu filho está terrível. Versículo 19. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu, presta bem aonde entrou aqui a falta de fé. Ele trouxe aquele menino. É por isso que Jesus aqui falou geração incrédula. Ele trouxe o menino, mas ele não tinha fé suficiente que Jesus tinha poder para curar. Talvez acontece muito isso comigo, com você. Talvez acontece com a gente. É por isso que os apóstolos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Que a nossa fé venha aumentar. Para que quando nós levarmos o caso para Deus, crê que Deus é poderoso para fazer. Crê que Ele existe. Crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus Ele resolve. Deus Ele dá vitória. Deus no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento certo, Deus Ele é poderoso, amados. Para fazer como em Efésios capítulo 3, versículo 20... Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas olha a frase que ele usou aqui para Jesus. Mas se, esse se aqui muda completamente a frase. Se ele tivesse usado aqui: por isso eu trouxe o meu filho para ser curado, porque eu sei que tu tens poder. Mas presta bem a frase, ela mudou completamente nesse se. Quantas vezes nós usamos o se na nossa vida? Mas se eu tivesse assim, mas se isso não tivesse acontecido, mas se isso, assim na minha vida. Quantas vezes nós usamos esta mesma frase, mostrando a nossa falta de fé, demonstrando que nós não temos fé suficiente para receber a bênção, para receber a vitória. Muitas vezes, amados irmãos, a pessoa vai para uma cruzada, onde tem um pregador que tem dons que Deus agraciou, que Deus abençoou, e ali Deus usa com dons de cura, dons de milagre. Muitas vezes aquele homem está ali, amados irmãos, é um instrumento, mas quem é que cura é Deus. Mediante a fé, a expectativa daquele que está ali ouvindo a palavra de Deus. Não é o homem. Diz uma certa história que um pastor era muito usado. E nos seus cultos Deus curava, Deus operava. E ele tinha um obreiro, diz que era um obreiro daqueles que não faltava culto, aqueles que chegavam, aquele que arrumava as coisas. E aquele obreiro morreu. E de repente aquele pastor começou, os seus sermões não começou mais a surtir efeito. Deus já não curava mais. E aquele homem foi perguntar ao Senhor: Senhor, mas por quê?
O Senhor curava. O Senhor já me usou. O Senhor fazia tanta coisa. Deus respondeu para ele e falou assim: não fazia por causa de você. É porque aquele que morreu, o meu servo, ele ungia as cadeiras. Ele vinha cedo, ele passava a mão, saía ungindo. Senhor, que essa pessoa que sentar aqui, Senhor, seja curada. Que essa receba libertação, Senhor. Ela saía orando, ministrando nas cadeiras, sabia, esfregando as paredes. Senhor, que aqui flua a tua unção, que aqui flua o teu poder. E aonde Deus operava milagre, ó Deus operava maravilhas, por causa da fé daquele homem. Deus não opera por causa de nós, é porque Ele é poderoso. E se nós tivermos fé, amados irmãos, Deus vai operar coisas grandes. Deus vai fazer maravilhas. Deus vai fazer coisas tremendas, se nós colocarmos a nossa fé viva. E a fé poderosa, poder. Como eu disse, a semente ela tem poder. Depois que ela germina, amados irmãos, imagina subir, passar no meio de pedra, passar no meio daquelas, a terra que está ali descobrindo, e ela rompe aquilo tudo, e lança a raiz, e a raiz desce, e ela começa a subir. Por quê? Por causa do poder que tem na semente. E é justamente a comparação, se a vossa fé for como um grão de mostarda, que tem poder. Se tu puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Disse-lhe Jesus: se tu podes. Presta bem atenção o que Jesus perguntou a esse homem. Se tu podes. Você está perguntando se eu posso? Você está perguntando se Deus tem poder? Você está perguntando se tu podes? Tudo é possível àquele que crê. Jesus transferiu para ele. Tudo é possível àquele que crê. Versículo de número 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me a vencer. Agora nós vemos aqui o porquê que Deus operou. Quando ele fez, reconheceu: Senhor, eu creio. Mas mesmo assim, me ajuda a vencer a minha falta de fé. Quando nós reconhecemos que às vezes nós não temos fé suficiente, que Deus é poderoso para fazer um milagre na minha vida. Ele chegou até Jesus, ele foi no lugar certo, no endereço certo, na pessoa certa. Mas ele não cria que Jesus tinha poder para fazer aquele milagre. E quando Jesus falou: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Ele: Senhor, eu creio, mas ajuda-me, Senhor. Quando a pessoa reconhece, amados, eu reconheço que a minha fé ainda é pequena. Eu reconheço que eu preciso ainda de crescer muito na fé. Eu reconheço que eu ainda preciso de aumentar muito a minha fé. Eu me considero ainda como um menino, uma criança gatinhando. Diante do gigante, diante de tantas coisas que eu já vi, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus, já vi tanta coisa linda, maravilhosa, como eu sei que os irmãos também já presenciaram, já viram na sua vida, na sua conversão, o milagre que Deus fez na sua vida. Antes a gente bebia, fumava, se drogava, fazia tanta coisa terrível, e nós sabemos o que Deus fez na nossa vida. Mas quando nós reconhecemos que ainda a nossa fé está pequena, que ainda podemos aumentar muito mais, quando nós ainda somos uma outra coisa, quando a gente é humilde para reconhecer isso. Como esse pai aqui, depois que Jesus jogou a incredulidade: se tu podes, se podes, tudo é possível ao que crê. Ele sabia que não tinha fé suficiente para Jesus operar ali. Mas uma coisa ele fez: Senhor, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Ele foi humilde. E é justamente isso que
Jesus também via no grão da mostarda, ou numa semente. Porque humilde, o que o humilde faz? O humilde, ele abaixa. Ele reconhece as suas limitações. Ele reconhece que é homem, que não é poderoso, que não pode fazer nada sem Deus. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Se aqui estou, se aqui nós estamos, amados, é pela misericórdia de Deus e pela boa mão de Deus que está sobre a nossa vida. E nós temos que ser humilde. É como o grão de mostarda. Humilde o suficiente, amados irmãos, para descer. Para se esconder. Como uma certa vez alguém chegou em mim, evangelista Paulo Henrique de Paula. E eu respondi para aquele irmão, falei assim, que eu seja como uma raiz de uma árvore que está escondida debaixo da terra. Que nós sabemos que existe, que está ali, mas nós não podemos ver. Que assim seja o Senhor na minha vida. Foi a resposta que eu dei para aquele irmão, e na hora ele se ofendeu, porque eu senti que aquele momento ele estava vindo com uma exaltação que não vinha da parte do Senhor. E foi justamente o que João Batista disse: importa que tu cresça e que eu diminua na tua presença. Importa que o Senhor faça, que o Senhor opere, que nós nunca venhamos tomar a glória de Deus, que nós nunca venhamos tentar apossar da glória de Deus, porque nós não temos a capacidade. Deus não divide aquilo que Ele faz com ninguém. Os méritos de Deus Ele não vai dar para mim, não vai dar para você, não vai dar para ninguém. E nós precisamos ser humildes para entender isso. Como aquele homem também, ele foi humilde para chegar até Jesus e falar: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, com a minha falta de fé. Uma outra também que passou, amados, no capítulo 8 de Mateus. Ali conta a história de um homem leproso. Aquele homem tinha que viver isolado. Aquele homem não podia chegar perto da sociedade. Aquele homem tinha que viver isolado. Tinha uma cidade ali separada só de leprosos. Ali eles ficavam naquela vila, eles não podiam se misturar na sociedade. E quando ele chegava, ele tinha que gritar de longe: leproso, leproso, leproso. Porque se ele se aproximasse e as pessoas vissem que aquele homem era um leproso, eles pegavam em pedra e jogavam pedra para que eles pudessem correr. Mas a Bíblia diz, amados, que esse homem, no capítulo 8 de Mateus, ele chegou até Jesus, ele foi no lugar certo. Se ele foi até Jesus é porque ele tinha fé. Ele usou a fé que Deus havia dado a ele. E com a fé que ele teve, ele ouviu alguém falando: olha, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus curou 10 leprosos, Jesus operou milagres, Jesus curou aquele homem que estava ali no tanque de Betesda, Jesus operou maravilha, Jesus ressuscitou. E aquilo ali entrou dentro do coração daquele homem, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem de Deus. Aquele homem teve fé. E a Bíblia diz que aquele homem, quando ele chegou até Jesus, ele se prostrou e ele adorou. E ele disse para Jesus: se tu quiseres. Ele não falou se tu poderes, se tu puder, se você tem poder. Mas ele fez algo assim: se tu quiseres, tu pode me curar. Se eu quiser. É o que Deus mais quer, amados. É curar. É o que Deus mais quer, operar milagre. É o que Deus mais quer, ver você e eu abençoado, feliz. A Bíblia diz que Jesus encheu de compaixão. Quando alguém tocava no leproso, ele tinha que passar num ritual, ele tinha que ficar afastado, ele tinha que se banhar, ele tinha que ficar ali tantas horas fora, amados. E Jesus tocou naquele homem. Quero, seja limpo. Mas Jesus olhou a humildade daquele homem, porque quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez,
ele se dobrou, ele se prostrou, ele se humilhou na presença do Senhor. Ele não chegou, ó Senhor, tu sabe que eu sou teu servo, tu sabe que eu creio no Senhor, tu sabe, ó Senhor, que tudo que o Senhor pedir para me fazer, eu vou fazer. Você sabe que eu sou talentoso, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Não, ele chegou humilde. Primeira coisa, ele chegou, se dobrou. E é justamente algo que Jesus compara também na semente. Porque a semente, ela baixa. Ela entra para dentro da terra. Aquele que se humilha, o que acontece? Deus o exaltará. Deus levantará. Né? E é justamente o que acontece. Ela se humilha, planta a semente, põe ela debaixo da terra. Ali ela é escondida. Ali aos olhos do homem, nós não conseguimos mais vê-la. Ela morreu. Mas ali naquela morte, aparente morte que ela morreu, ela agora passa a ter vida. E ela deixa agora de ser uma semente, agora ela passa a ser uma árvore. E começa agora a romper. Mas também por quê? Porque ela passou no processo da humilhação. Ela baixou. E esse homem chegou. Senhor, se tu quiseres, eu sei que tu tens poder. Em outras palavras, parafraseando mais ou menos essa frase, eu sei. Porque eu vim aqui porque eu creio que o Senhor tem poder. Eu já ouvi que o Senhor opera milagres, eu já ouvi que o Senhor tem poder para fazer coisas grandes, poderosas. Mas tem uma coisa é saber, outra coisa é o Senhor querer. E ele chegou nessa condição, ele não chegou demandando, Senhor, ó, tu sabe, eu faço isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo outro. Não, amados, ele chegou, Senhor, se tu quiseres. Agora, se não quiser, eu vou voltar. Se o Senhor não quiser me curar, com certeza eu vou ficar triste. Mas eu vou voltar. E agora uma coisa é certa. É onde muita gente abandona. Porque não está no tempo. Deus não dá a resposta. Deus não dá a vitória, aparentemente, na hora nossa, no tempo nosso. Não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Não quer dizer que nós não vamos obter a vitória. Mas porque Deus não deu a vitória hoje, Deus não deu agora a vitória para nós, no nosso tempo, na nossa hora, não quer dizer que Deus não vai dar a vitória. Não quer dizer que no momento certo Deus não vai operar. E muita gente abandona Jesus porque eu queria agora, e eu fui fiel, e eu fui isso, eu fui aquilo, e Deus não fez do jeito que eu queria. Então eu vou abandonar Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que se Deus quiser operar, Ele opera. Mas se Deus também não quiser operar, Ele continua sendo meu Deus, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Redentor. Ele continua sendo o autor e consumador da minha fé. Eu continuo crendo. Eu continuo servindo a Deus. E uma outra característica do grão de mostarda, amados, é que ele cresce. E é justamente o que os apóstolos pediram: Senhor, aumenta. Que a nossa fé possa crescer. Que a nossa fé seja crescida. Que a nossa fé seja aumentada. Que a nossa fé possa crescer. E é justamente, planta-se um grãozinho e nasce uma árvore. De 10, 20 metros de altura. Aonde Jesus usou a parábola, ali no capítulo 13, do grão de mostarda, do fermento. Jesus disse, olha, uma pequena semente, mas quando ela é plantada, lançada no solo, ela se torna uma grande árvore. E a sua sombra se torna uma árvore que dá sombra. Se torna numa árvore boa. Se torna num abrigo. Não somente uma árvore, mas se torna um abrigo onde os pássaros ali faz sua ninhada, onde eles vivem, onde eles podem louvar, onde eles podem cantar com liberdade. Porque o grão de mostarda, apesar dele ser pequeno, mas ele não continua pequeno. Porque depois que ele é plantado, lançado no solo, ele cresce uma grande árvore.
E é o que nossa fé também pode aumentar, amados. É o que a nossa fé também, Deus quer ver a nossa fé crescendo. Deus não quer ver nós, amados, minguando na fé. Ai, será que eu vou? Ai, será que Deus vai estar lá? Será que Deus vai falar? Será que Deus vai operar? Será que se eu for lá, não sei. Amados, nós não andamos por vista. E a fé, ela não é palpável. A fé, ela não é sentível. A gente não sente ela. Tem gente que não, Deus estava no culto, porque eu senti um arrepio, eu senti a presença de Deus, eu senti como que um fogo desceu. Talvez não é o seu caso hoje, talvez não é o meu caso hoje. Talvez nós estamos sentindo frio em vez de sentir um fogo. Mas não quer dizer que nós não temos fé, não quer dizer que Deus não está aqui. Talvez você não sentiu um arrepião na hora do louvor. Arrepião não, né? Arrepio, né? Talvez você não sentiu algo que mostrou assim com a forma visível, porque nós não vivemos por vista. Nós vivemos pela fé. E nós não saímos de casa para vir aqui para sentir. Mas viemos aqui para oferecer. Oferecer sacrifício de louvor, oferecer a nossa vida. Oferecer, amados irmãos, a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, aquele o qual nós vamos estar na presença dele pela fé. Um dia nós vamos habitar vendo ele face a face, porque sem fé ninguém verá a Deus. E nós não vamos somente ver, mas nós vamos habitar com Ele, nós vamos estar com Ele eternamente, louvando juntamente com os anjos, dizendo santo, 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 santo. E quantos creem, diga amém. Aleluias. É na presença desse Deus que nós vamos estar um dia. E nós temos que viver aqui, amados irmãos, nessa expectativa. Senhor, um dia eu vou estar contigo. Um dia a minha dor vai acabar. Um dia a enfermidade vai acabar. Um dia as minhas lágrimas vão cessar. Um dia, Senhor, eu não vou sentir mais dor no coração. Eu não vou ter mais veia entupida. Eu não vou ter mais problema com a diabetes. Eu não vou ter mais problema com a veia entupida. Com o que é mesmo, irmão? Que entope a veia? Triglicerina, né? Isso. Eu não sei, sumiu o nome aqui agora, mas tem um outro nome também. Que a pessoa precisa tomar remédio, né? Colesterol. Nós não vamos ter mais isso. A gente não vai sentir mais dor de cabeça. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E nós temos que viver nessa expectativa. Nós temos que viver pela fé. Não é pelo sentir. Eu creio, amados irmãos, que Deus também, pela sua graça, Deus ele faz a gente sentir o seu amor. Deus ele faz a gente sentir o seu abraço, o seu cuidado. Quantas vezes a gente chega na igreja, às vezes a gente chega cansado, até meio triste, desanimado, e Deus parece que desce lá do céu e nos dá um abraço, nos enche de alegria. Parece aquele dia dá um renovo na nossa vida. É Deus renovando a nossa fé. É Deus ali aumentando a nossa fé. Eu estou cansado, eu não vou para a igreja, eu vou ficar em casa. Aí eu vou para frente do computador, em vez de eu ir dormir, não, eu vou para frente do computador e eu fico lá, clico aqui, clico ali, clico aqui, clico ali, clico aqui, clico ali, e não sai de lá e não vou dormir também, e perde a bênção. Se não é na frente do computador, é na frente da televisão. Né? Mudando o canal. E às vezes a gente perde a bênção de Deus. Aí a nossa fé, não pastor, mas eu estou assistindo o culto. Estou assistindo o culto. Mas nós sabemos, amados irmãos, que nós precisamos de estar em comunhão. Precisamos estar na presença do Senhor. Para isso nós temos fé. Estamos aqui hoje pela fé. Então, que esta fé na nossa vida nos leve a ser mais humilde. Que a nossa fé possa crescer. Que a nossa fé venha a ser viva. E que a nossa fé venha a ter poder. Poder para crer no poder de Deus. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é tremendo. A Bíblia conta a história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que sofria, já tinha gastado o seu dinheiro, já tinha perdido tudo com os médicos, procurando recursos.
e nada de resolver o seu problema. Mas ela ouviu que Jesus curava. Ela ouviu que Jesus pregava sobre amor. Ela ouviu que Jesus estava ali na cidade. E aquela mulher, movida pela fé, aquela mulher correu no meio da multidão. Amados, eu imagino que aquela mulher, com aquela enfermidade, ela não tinha muita força, porque ela tinha hemorragia. E a pessoa vai perdendo sangue, ela vai perdendo força. E eu imagino que naquela multidão, ali aquela mulher exprimida, deixa eu passar, dá licença o quê? Não tem jeito não. Aquela mulher, ela olhou para um lado, olhou para o outro. Eu imagino que muitas vezes aquela mulher mergulhou no meio das pernas daquelas pessoas e saía ali, passando do meio de um, no meio do outro, sendo pisada, sendo chutada. Alguém sentindo aquela mulher passando, chutava ela, sai para lá, o que você está fazendo? Já está doida? Mas aquela mulher tinha um objetivo, ela tinha um alvo. Ela tinha um alvo de tocar no autor e consumador da fé. Ela disse que se tão somente ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela alcançou o seu objetivo, foi por causa da fé. Porque ela tinha colocado no coração, se eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E é interessante, amados, que aquela mulher chegou por trás, espremido, no meio daquela multidão, aquela multidão tocando e nada acontecia. Mas quando aquela mulher tocou, Jesus olha, porque aquele toque era diferente. Amados, Jesus nesta noite quer que nós tocamos também. Jesus quer que nós tocamos nesta noite também. Que nós possamos tocar no coração de Deus. Talvez nós não vamos tocar na veste, mas que nós buscarmos tocar o coração de Deus. Senhor, que a minha fé toque até o teu coração. Jesus olha e fala assim, alguém me tocou. Pedro logo olha e fala assim, mestre, como o Senhor disse que alguém te tocou? A multidão está te tocando. A multidão está te espremendo. Não, Pedro, calma. Não, João, calma aí. Tem crise. Esse toque foi diferente. Alguém me tocou diferente. Eu senti que saiu virtude. Eu senti que saiu poder de mim. E Jesus estava procurando aquela multidão ali em volta. Possivelmente aquela mulher, ela já sentiu força. Ela já sentiu que o seu corpo tinha reagido. Ela já sentiu que aquela hemorragia já tinha ido embora. E aquela mulher ali vendo aquela situação, Jesus está procurando. Não, estou procurando, alguém me tocou. Aquela mulher chega, se prostra diante do Senhor. Mestre, eu te toquei. Jesus olha para aquela mulher talvez ela estivesse esperando. Não, o Senhor vai falar algo para mim, Ele vai me esculachar agora. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, a tua fé te salvou. Não somente te curou, mas a tua fé te salvou também. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eu imagino, amados irmãos, que aquela paz agora entrou dentro do coração daquela mulher. Aquela aflição que havia desapareceu. Porque Jesus disse, vai-te em paz. E nesta noite, eu não sei a tribulação, eu não sei, amados irmãos, a dificuldade que você e eu estamos passando. Mas uma coisa, se nós tocarmos pela fé, e se nós recebermos somente isso do Senhor, vai-te em paz. Já é o suficiente, amado, para chegar em casa, dormir, descansar. Nós já vamos ter alegria. Amanhã está frio, nós vamos dar um glória a Deus. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Em vez de olhar para falar, eu não gosto desse lugar, eu não gosto desse frio, eu não detesto frio, nós já vamos dizer, Senhor, muito obrigado, porque está frio, mas o Senhor me deu um carro, o Senhor me deu um carro que tem aquecedor, está frio, Senhor, mas eu tenho blusa de sobra, eu tenho bota de sobra, meia de sobra, roupa de sobra, e eu vou reconhecer isso em Deus. Está frio, mas eu não passo frio, porque eu tenho um Deus que proveu para a minha vida e eu vou ser agradecido a Ele.
como muitos reclamam, ah, que frio, eu detesto frio, não gosto. Não, amados. Eu amo estar na presença do Senhor. Se é aqui, se é na Antártida, se é lá no... aonde, como é que é? O Papai Noel fica lá na Antártida mesmo? No Polo Norte. Se é no Canadá, se é lá no meio daqueles pinguins, se for lá que Deus me colocar, lá eu estarei louvando e adorando ao Senhor. Se é na África também, o sol de 120 ali, nós vamos estar ali louvando e adorando, agradecendo ao Senhor, suando, passando lenço na cara, mas ali adorando a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é viver pela fé. E eu quero que o Senhor aumente a minha fé também. E eu gostaria nessa noite de pedir à igreja que se colocasse de pé. E se você também, juntamente comigo, quer pedir mais fé, que neste momento nós venhamos orar junto. Se você pensa que a sua fé já está boa o suficiente, não precisa orar não. Pode ficar tranquilo. Mas eu preciso que a minha fé aumente. Porque eu tenho certeza que se eu buscar, minha fé vai aumentar mais. E para buscar eu preciso de crer que Deus existe. Que Deus ele é poderoso. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se eu buscar, o Senhor vai ter misericórdia, vai nos dar, aumentar a nossa fé. E nesta noite, se você também precisa, vamos orar. Senhor, neste momento, ó Pai, nós queremos orar, queremos agradecer ao Senhor. Ó Deus, queremos te pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Que a nossa fé, Senhor, nesta noite seja aumentada, Senhor. Que a nossa fé seja crescida como os apóstolos pediram, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que a nossa fé também ela é aumentada, Senhor, pelo ouvir a mensagem, ouvir a pregação, que esta mensagem nesta noite venha ter acrescido na nossa fé, venha ter aumentado, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a nossa fé, Senhor, ó Deus, venha estar fortalecida, venha estar alicerçada, Senhor, no autor e consumador da nossa fé em Cristo Jesus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, nesta noite. Senhor, eu te peço, Senhor, ó Pai, aumenta a minha fé. Me dá fé, Senhor, ó Pai, para crer na provisão. Me dá fé, Senhor, para que eu possa crer no Teu poder. Crer, Senhor, ó Deus, naquilo que o Senhor possa fazer. Nós não queremos andar, Senhor, por vistas. Nós não queremos andar pelo que os nossos olhos estão vendo. Porque como o Senhor, ó Pai, como os discípulos via somente um grão. Ó Deus, mas o Senhor já via vida. O Senhor já havia, Senhor, ó Pai, uma árvore. O Senhor já havia não somente uma árvore, mas o Senhor já havia, Senhor, uma árvore cheia de frutos. Meu Deus, é assim que o Senhor também às vezes nos olha e nos vê, Senhor. Muitas vezes nós olhamos, estamos como que uma árvore cortada, como um pedaço de galho cortado, Senhor. Mas o Senhor não está olhando para isso. O Senhor está olhando, Senhor, ó Pai, que se o Senhor tomar, ó Pai, este galho e plantar, ó Deus, e enxertar, Senhor, na oliveira verdadeira, este galho vai florir, este galho vai produzir fruto. Este galho, Senhor, ó Deus, vai dar frutos para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, nos ajuda a ter fé, Senhor, para crer no impossível do Senhor, ó Pai. Porque a Tua palavra diz que para aquele que crê nada é impossível, Senhor. Nós sabemos que nada é impossível, não para nós, mas para Ti. Ó Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. E se nós colocarmos a nossa fé ativa, em ação, Senhor, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, para realizar infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, aumenta a nossa fé, aumenta a fé, Senhor, ó Pai, de cada irmã, aumenta a fé de cada irmão nesta noite, que, ó Deus, a nossa vida, Senhor, ó Pai, venhamos ser transbordante, cheio de fé, Senhor, no nome de Jesus, que quando formos orar por alguém, ó Deus, quando formos, ó Deus, levantar a nossa mão para impor sobre alguém, que nós venhamos saber que nós temos autoridade ortogada pelo Senhor, ó Deus, para expulsar demônios, para orar pelos enfermos,
enfermos, ó Pai, serem curados. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, sabemos que é momento, Senhor, como o Senhor mesmo repreendeu e disse aos discípulos que essa castra só sai com jejum e oração. Ó Deus, que precisa de consagração, mas que nós venhamos fazer isso pela fé, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos ter uma vida consagrada, uma vida, Senhor, ó Pai, purificada no Teu altar, para termos, ó Pai, esta autoridade para glorificar e exaltar o Teu santo e bendito nome. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu Te louvo, eu Te exalto e eu Te agradeço nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus, nós já estamos chegando no final e gostaria somente de relembrar, na próxima sexta-feira, nós vamos ter aqui a grande vigília, a última vigília deste ano, onde nós vamos estar aqui buscando a presença do Senhor pelos nossos filhos, onde nós vamos estar aqui clamando. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. E nós vamos crer, amados, que Deus vai responder o nosso clamor, que Deus vai responder as nossas orações, que Deus vai derramar do seu poder, amém? Que Deus vai desembarcar o seu vaso sobre as nossas vidas, né? Né, Leandro? Vamos estar louvando a Deus, né? Estou olhando para o Leandro aqui porque tem um hino que fala, desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite. Vamos louvar aqui, mano? Vamos, então pega aqui. Aqui tem um... Vamos estar louvando esse hino aqui, vamos estar crendo, amados, que Deus é poderoso. Quem crê no poder de Deus? E nós vamos estar vendo a glória de Deus sendo derramada sobre os nossos filhos, sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer, realizar no nosso meio. E é pela fé que nós vamos estar aqui, louvando ao Senhor, adorando a Deus, glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Leandro aqui já quer pegar os instrumentos, ó. Amém, irmãos? Ó, já vai buscar outra ali. Vem cá, Cinzio. Ei, glória, hein? Deus é bom demais. Isso. Glória a Deus. Deus é poderoso, ó. Cadê o seu instrumento? Aleluia, vamos? Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Vem curar. Vem curar o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Vem curar o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nesta hora. Pede. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Vai ser mais ou menos desse estilo, amém, amados? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor. Vamos... Senhor nosso Deus e Pai, queremos mais uma vez te louvar, te adorar e te agradecer, ó Pai.
nesta noite pela tua infinita graça, o teu amor e pela tua misericórdia para com as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz, dai-nos uma semana abençoada, uma semana guardada, uma semana cheia do teu Espírito Santo, e que sexta-feira, ó Pai, nós venhamos aqui estar reunidos e olhando, contemplando a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a pastora Dijane, abençoa, Senhor, a vida da tua serva, que ela venha, Senhor, ó Pai, trazer o recado do Senhor, ó Pai, a mensagem do Senhor para nossas vidas, e que nós venhamos estar aqui, Senhor, ó Pai, ligado ao trono da tua graça, buscando, Senhor, no Senhor, ó Deus, o fortalecimento, ó Deus, a sermos cheios do teu Espírito Santo, e estamos aqui, ó Pai, na expectativa, Senhor, ó Pai, de coisas grandes que o Senhor vai operar nas nossas vidas, no nosso meio. Pai, abençoa cada um de nós. Neste momento também consagramos, ó Pai, o alimento que agora, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus nós vamos estar recebendo com ações de graça, pedindo ao Senhor, ó Pai, abençoe e santifique este alimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação, a direção e a unção do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas, e nós dizemos juntos, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Ah, sim, você pega o leite pra mim, por favor? Good. Good. Ai, é Flávia. Wait, there's one used to be one on each side. So one on each side of the puppet. We're gonna, no, we have to Leave these here, and we're gonna line up. You go next to Deborah. Eliana, you stay on this side, Deborah's on that side. Here we go, our side. Yeah.